Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui no IEE Talk para falarmos sobre igreja missional, igreja local, e o entrevistado de hoje é o pastor da igreja. É o único pastor que eu posso falar, meu brother, o Robert. E aí, Robert, como é que tá? Tudo bem? Bom, graças a Deus, Valdir. A gente está começando aí um projeto, né, para 2023. Isso. Que nós já estávamos aí pensando, trabalhando, e nós vamos colocar aí para funcionar, alguns convidados. O intuito, primeiramente, é conversar sobre a mensagem de domingo, né? Sim. Mas também tá recebendo pessoas para a gente conversar aí de diversos assuntos, tanto teológico, mas também assuntos que atingem a comunidade em diversas áreas. E você vai estar aí conosco aí para estar entrevistando, sendo o moderador aí do programa. Olha isso, hein? Subir de cargo, hein? Tá vendo? De submembro para moderador de podcast. Já é um avanço já. Tecnológico. É Deus trabalhando aí, ó. Tecnológico. Teológico. Muito bem. Os assuntos de hoje para a gente falar. Para a gente começar hoje, queria que você falasse um pouco a respeito da nossa igreja local aqui, da Igreja Evangélica Ebenezer. A Igreja Evangélica Ebenezer fazem... eu vim para cá em outubro de 2017. E se eu não me engano, foi em junho de 2018 que eu assumi o pastorado aqui. Então nós estamos num trabalho de revitalização. Estamos trabalhando, revitalizando a igreja. Quando as pessoas falam em revitalização, as pessoas entendem mudar algumas coisas estéticas da igreja. Liturgia. Né? Mudar a liturgia, pintar a igreja. Essa parte é comigo. Pintar a igreja, colocar luzes, essas coisas aí. Não, primeira coisa, a revitalização é o coração, né? Então, quando nós assumimos aqui, nós estamos trabalhando aí, primeiramente, a questão do coração, pregando o evangelho e também colocando uma identidade que faz parte da revitalização, a questão de missão, né? Que nós estamos em missão. Robert, quando a gente fala de revitalização, eu estava ouvindo alguns vídeos essa semana que você passou, pela plantação de igreja, revitalização de igreja, e para nós são palavras assim, que a gente está acostumado já no dia a dia teológico. Sim. Da igreja. Mas para quem não conhece o que é revitalização, plantação de igreja, você poderia fazer uma diferenciação aí, falar para a gente rapidamente, em poucas palavras, o que seria a revitalização? Porque lá na década de 90 eu lembro que a gente falava muito de avivamento, né? Era avivamento. A igreja que vai estar procurando avivamento. Sim. Hoje, essa revitalização seria uma espécie de avivamento da igreja? Não, acredito que não. Assim, a plantação é questão de... As pessoas colocam como plantação porque hoje todo mundo quer plantar a igreja. Por quê? Porque o resultado é mais rápido de uma plantação de uma igreja nova. Então, a plantação envolve muito o estudo local que vai ser plantado, o grupo base que você tem para iniciar o trabalho, o público, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vai ser atingido. O público que vai ser atingido, o público-alvo, né? A revitalização já é um trabalho de uma igreja que já existe, na maioria das vezes aí com mais de 20, 25 anos, né? Onde essas igrejas vão... Por causa de diversos problemas locais, essas igrejas vão se dividindo, vão até mesmo morrendo, né? Porque revitalizar, a palavra vem dando o sentido de trazer vida, né? De dar vida novamente. Então, a revitalização já é um trabalho mais a longo prazo, né? Já envolve aí um trabalho mais de formiguinha. Porque quando você planta, você já fez um estudo sobre área, você já tem um orçamento base para iniciar, você tem um grupo base para iniciar. A revitalização, você vai lidar com alguns problemas
porque é uma igreja que já existe, já tem uma cultura, né? Uma cultura religiosa, uma né? cultura religiosa, às vezes tem problemas de coração que precisa ser tratado. Curado. No né? individual e no coletivo, você fala. Sim, e é uma igreja que já está naquele local, né? Então, quem está ao redor da igreja já conhece. Então, você tem uma certa dificuldade de trazer o crescimento. Lógico, a gente sabe que é Deus quem acrescenta. A Bíblia diz, né, que Deus Sim. acrescentava todos os dias. Mas, ali nós vemos em Atos que a igreja estava trabalhando. Então, uma igreja com 20, 25 anos, 30 ou mais, já é uma igreja que, vamos dizer, que já está numa zona de conforto. Já fincou raízes naquele local. Já né? ficou raízes. Então, é mais trabalhoso a revitalização. Então, você lidar com diversos problemas. E quanto tempo, mais ou menos, você acha que é uma... Acha não, né? Quanto tempo que é uma revitalização de igreja? Quanto tempo leva? Olha, eu faço parte de um grupo, você sabe, né, de rede, uma rede de igrejas, não de uma, de duas redes de igreja. E eu tinha um projeto de plantação que foi apresentado e tinha o projeto de revitalização. Com os meus 2 tutores, eles falaram que o processo de revitalização, diante daquilo que eu apresentei, claro, humanamente olhando, né? Dentro daquele contexto? Dentro do contexto e numa ótica humana, né? Deus pode fazer de diversas formas e isso nos surpreender. Mas dentro de um contexto, dentro de um estudo, né? Dentro de um planejamento, vai de 10 a 15 anos aí. Você tá há quanto? 5 anos? 5 anos. Até mais 10, tá bom. Então, assim, é processo que a gente vai colocando, né? 5 anos para isso, 5 anos para outro, e depois vem o terceiro passo. Entendi. Entendeu? Então, assim, pedir para Deus, para que Deus abençoe, para que nós... E, assim, revitalização não tem a ver muito com número também, né? A gente precisa entender isso. Sim. Que não tem muito a ver com número. Tem com mas a sim intencionalidade da igreja, né? Intencionalidade e atividade, né? Missional. Entendi. Né? Você falou aí de missional, né? O que me chama a atenção já faz algum tempo é sobre... Eu li no livro do Timothy Keller sobre igreja missional. E quais as diferenciações aí? Igreja missional, igreja institucional, igreja não institucional. Hoje fala muito do fenômeno dos desigrejados, né, que não assumem nenhuma instituição. Sim. Você poderia falar um pouco para a gente a respeito da igreja institucional e igreja missional? Quais as diferenças aí? Esse não institucional já é uma parte que se encaixa, né? Essa questão dos desigrejados, né? Aqueles que rejeitam qualquer tipo de instituição. De organização. Que quer ser um membro isolado do corpo. Né? Não precisa. Agora, o que mais nós vemos é a questão institucional, né? As igrejas em si são mais institucionais. Então é algo que a gente também vem trabalhando na nossa comunidade local aqui, sobre a questão missional, né? Que nós estamos em missão no mundo. Então, se nós estamos em missão no mundo, em qualquer lugar. Como você citou aí, Timothy Keller, ele disse, né, que os confins da terra pode ser o outro lado da sua calçada. Porque nós estamos em missão no mundo, né? Então, a igreja institucional é aquela que valoriza a instituição, é aquela que departamentaliza tudo na igreja, né? Inclusive a missão. Sim, inclusive a missão. Ela não entende as perguntas que estão sendo feitas fora da igreja em si, fora do templo. Porque ela não comunica com a cultura, você fala? Não se comunica com a cultura, ela não faz uma leitura da cultura, ela não faz uma leitura... Na verdade, a cultura é demonizada, né? Muitas das vezes. Isso. As coisas de Deus e coisas do mundo. Isso. Ela não entende o que a sociedade está se perguntando, né? Ela já tem uma gíria evangeliquez dentro do templo, né? Então ela tem uma gíria dentro do templo e todo mundo se comunica daquela forma, e quando essa pessoa é enviada para fora, ela não consegue ter contato com a sociedade. Não comunica. Não se comunica. Nunca leu Atos 17 com Paulo lá em Atenas, né, no Areópago, né? Isso. Usando a cultura da época para poder comunicar o evangelho. Exatamente. E a institucional trabalha tudo que faz em prol, né, para favorecer a instituição.
a denominação. Entendi. Né? Então a gente vem trabalhando como uma igreja missional. Nós somos uma igreja missional, a gente sempre bate nessa tecla aqui que a gente prioriza o evangelho, dialoga com a cultura, né? Mas sempre mostrando qual é a resposta do evangelho para essas perguntas da cultura hoje. Então, na verdade, a igreja missional ela usa a instituição para favorecer o reino, seria? Para favorecer o reino. Então, como eu disse, a gente faz parte de uma rede de igrejas missionais, que é interdenominacionais, onde favorece o reino, né? Então, por exemplo, alguém entra em contato e fala: Robert, quero fazer essa série que você fez, você envia para mim os slides, temas, essas coisas aí. Então, vai servindo uma ou outra, e assim também vou precisando de alguma coisa. Entendi. Então, assim, não está fechada na sua instituição. Um intercâmbio de sermões. Bacana. Não está fechado na sua instituição, né? Tudo que ela primeiro faz uma leitura da cultura, qual é a resposta do evangelho para isso, e aí você envia agora os membros, porque estão em missão no mundo, nos mais diversos ambientes. Entendi. Então, aonde ele está em missão. Ele está no trabalho, ele está em missão. Então, a gente não precisa departamentalizar a missão. Então, é trazer essa consciência, né? A igreja missional traz essa consciência que nós estamos em missão no mundo nos mais diversos ambientes que nós estivermos. Então, eu não preciso mandar um missionário, se for preciso, se tiver, sim. Mas não que ele lá eu fico isento do meu trabalho. Sim, sim. Né? Não, eu estou em missão no mundo, eu estou em missão na escola, na faculdade, no trabalho. Eu estou lá fazendo o cabelo de alguém na cabeleireira, né? O operário, o pedreiro, o gerente, o empresário, aonde ele estiver, ele tem a consciência que ele está em missão no mundo. E ele precisa trazer essas respostas da cultura para essas pessoas. Bacana, muito bom. E uma pergunta aqui para você a respeito da nossa igreja local aqui, a Igreja Evangélica Ebenezer. Qual que é a visão, qual que é a missão da igreja? Acho que você já tocou um pouco no assunto já. Sim. Dá para falar para a gente um pouquinho sobre um pouco da missão e da visão da igreja? É lógico que a nossa primeira visão é levar pessoas a Cristo, né? Levar pessoas a Cristo, usando sempre, né, o evangelho que tem o poder da transformação, de mudança, de restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar famílias, né? E principalmente conhecer a Cristo, aquele que perdoa todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e nos traz de volta para um relacionamento verdadeiro com Deus. Então essa é a nossa primeira missão e visão, de levar pessoas a Cristo, né? Usando formas tecnológicas, podcast, o sermão do domingo, Facebook, slide, todas essas coisas. E também fazer dessas pessoas agora que conhecem a Jesus, fazer deles discípulos de Jesus. Né? Nós não somos uma igreja institucional que faz discípulos da instituição. Opa, interessante. Então nós fazemos discípulos de Jesus, não tem fazendo discípulo de pastor, de líder ou da denominação. Nós fazemos discípulos de Jesus, para cumprir a missão no mundo. Então essa é a nossa visão, é o nosso foco, que nós sempre batemos nessa tecla e trabalhamos para isso. Então nós usamos todos os recursos que nós temos para preparar pessoas e enviar em missão no mundo. Bacana, legal. Você falou aí a respeito da visão e da missão da igreja. Quais são os ministérios dessa igreja local, da Igreja Evangélica Ebenezer? Em quais áreas que ela atua? Ela atua dentro e fora das quatro paredes digamos assim, da igreja? Sim. Quando dentro dessa questão de uma igreja missional, envolve também a questão da igreja simples. Uma igreja simples. Nós vivemos um tempo onde tudo está meio difícil,
né? As pessoas estão dificultando cada vez mais. Tem um amigo meu que fala assim, que parece que para tudo hoje não existe mais respostas fáceis para as coisas, né? É verdade. Né? Tudo resposta difícil, precisa de um especialista para responder. É verdade. Então você pega o Tom Rainer, né, no seu livro Igreja Simples, ele fala, por que a Google deu certo? Porque é simples. Você entra lá e digita o que você quer e pronto. Aparece a resposta. Sim. Né? Legal. A Apple, o aparelho da Apple, eles falam que eu não tenho, né? Não sei se você tem, né? O iPhone 14 aí, né? Tadinho do meu. Mas meu filho tem. Então o Tom Rainer também trabalha sobre isso, que é mais fácil os acessos dos aplicativos. Então as pessoas estão vendo essa necessidade de simplificar as coisas, né? Então a questão do discipulado também precisa ser simplificado, né? Simples não é ser simplista, não é ser preguiçoso, né? Mas diminuir as coisas. Não é relaxado, é fazer bem feito. Isso, você diminui as coisas e faz bem feito. A carga de trabalho. Isso, e intencional. Você tem que ser intencional naquilo. Né? Então aqui nós não temos muita coisa. Jesus era intencional, ele era simples, seus sermões eram simples, tratava de coisas do cotidiano das pessoas da época, né? Sim. Era lavoura, falava sobre agropecuária, mas... Você quer ver como Jesus... Só que era objetivo naquilo que falava. Você quer ver como Jesus era trazendo essa ideia de simplificar a forma para ser intencional? Pegaram Jesus e falaram, qual é o maior de todos os mandamentos? Eram 613, não era? Sim, 613 lá dos costumes hebraicos, judaicos, né? 613 preceitos que a pessoa tinha que cumprir no dia. Isso, e Jesus foi simples e intencional. 2. Resumiu em 2. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, buscando... Facilitou bastante, né? Só que ninguém cumpre. Buscando essa ideia de departamentos, então a gente também focou nisso. De ser uma igreja simples. Simplificar o acesso das pessoas ao discipulado, né? Uhum. Então, como nós já dissemos, uma igreja simples não é uma igreja simplista, preguiçosa, relaxada, nada disso. Mas sim uma igreja que é intencional naquilo que é a sua visão, a sua missão. Então nós temos aqui os nossos trabalhos, temos trabalho de jovem, departamento de jovem, temos os departamentos das irmãs, né? Nós temos aí o nosso projeto social com crianças, mas a igreja não funciona nesses departamentos, né? A igreja funciona em si fora do templo. Então aqui nós nos reunimos no domingo, nós sempre dizemos isso, que nós nos reunimos para sermos discipulados. O sermão de domingo, nós estamos sendo discipulados por Deus. Para quê? Para nós levarmos essa resposta agora para a sociedade lá fora. Intencional, né? Então nós temos aí alguns departamentos, não temos assim esses departamentos igual em outras instituições que funcionam todo sábado, todo, né? Todo fim de semana, culto para não sei o quê. Segunda, isso. de quarta, de sexta, culto para não sei o quê, culto para não sei o que lá, né? Tem vários tipos de culto aí. Não. O que nós entendemos nós enxugamos para sermos intencional na missão, né? Essa é a nossa ideia, que ainda estamos dando essa identidade, igual eu falei, nós estamos aí num prazo de 5 anos para isso, né? Mas reduzir e ser mais intencional naquilo que faz. Bacana. A ideia é essa. Você já falou sobre o processo de revitalização. Quais são os frutos desse processo de revitalização que você enxergou nesse tempo? Eu vou voltar um pouquinho atrás. Nós vivemos uma crise hoje, conversando com alguns amigos, que as pessoas saem do seminário e já saem com um sonho de plantar igreja. Sim. Porque o cara tem o modelo dele de igreja, né? Então, eu vou trabalhar em alguma igreja? Não, eu quero plantar a minha porque o meu modelo está feito. Eu tenho aqui no papel e pronto, entendeu? Eu olhei para algum modelo, eu vi, achei legal aquele modelo, então eu estou com esse modelo pronto. E aí, o que acontece?
A maioria hoje está saindo dessa forma, querendo plantar, né, igreja. E o que nós vamos fazer com essas igrejas antigas, então? O que nós vamos fazer com essas igrejas que estão cada vez mais perdendo membros? Há uma estatística no Instituto, no Barna, que diz que igrejas com 100 membros, a tendência é morrer essas igrejas. Igrejas com 250 membros talvez se mantenha, e as mais de 250 membros vão crescer, né? Interessante. Porque as pessoas estão buscando lugares para chegar, tá tudo pronto, funcionando, né? Um bom departamento de crianças, que nós temos aqui também, uma boa equipe de louvor, né? Os ministérios tudo rodando. Então a pessoa quer vir, sentir confortável, acabou e vamos embora para casa. Então saiu esse ano essa pesquisa no Barna, que as igrejas com mais de 250 a tendência é crescer. As menos de 100, a tendência é fechar, morrer, né? Por quê? Há essa crise com essa tendência também. Porque quem sai, não sai com a ideia de ir para uma igreja que já está, que tem uma cultura, que tem a forma dela trabalhar, tem a personalidade dela, né? A gente tem que entender essas coisas. Não, eu saio com o meu modelo, né? Entendi. Então, o que nós vamos fazer com essas igrejas agora que precisam de revitalização se não tem a mão de obra para revitalizar? Então, foi uma pergunta até que eu fiz para um professor, né? Por que as igrejas estão fechando? Uma, porque também está faltando pastor disposto e qualificado. Acredito que até mais disposto do que qualificado, porque ele sai, né? Lógico, teoricamente preparado. Não na prática, né? Sim. Mas teoricamente preparado, mas ele não quer, porque ele já tem o modelo dele. Hoje nós temos vários modelos aí de igreja, e aí a pessoa olha aquele modelo e fala, esse modelo dá certo. A gente estava conversando outro dia, você falou a respeito de uma tendência, não sei se aqui no Brasil já chegou essa tendência, mas acho que nos Estados Unidos você falou que não ter mais cultos durante a semana. Sim. Em algumas igrejas lá está acontecendo esse processo, somente de domingo só. Sim. Até aqui no Brasil já está se caminhando para isso, né? Você, por exemplo, você vive numa grande cidade, né? A pessoa durante a semana ela trabalha e chega tarde. Sim. Então, para ela se locomover, chegar em casa, se locomover para a igreja, demanda tempo, custo e esforço físico também, né? Então essa tendência está chegando já no Brasil. Tem algumas da cultura mesmo. Tem algumas igrejas que já estão funcionando só de domingo, né? Daí eles buscam formas, né? Online. Para conciliar as agendas, né? Para conciliar as agendas. Então a gente precisa preparar essas pessoas. Por isso que eu falo que a intencionalidade tem que... Porque se tá só no domingo, então tem que ser ainda mais intencional. Para a pessoa entender que é o evangelho e levar esse evangelho para fora, né? Então buscar recursos, formas, as mais variáveis possíveis para que haja intencionalidade nisso. Eu vou fazer uma pergunta. A gente aqui só tem o trabalho de quarta, que é culto de oração, e domingo à noite, assim, os cultos oficiais. Você acha que agora depois não, né? Você acha que a pandemia afetou? Acho não, né? É uma pergunta, né? Ela afetou muito a igreja evangélica? Com certeza. Com certeza ela afetou e também despertou para outras coisas, né? A questão dos cultos online, por exemplo. Também. A gente estava conversando sobre os consumidores, né, de igreja. Sim. Os consumidores de religião, na verdade. Isso. Eu vejo assim, a pandemia, ela expurgou algumas coisas que já não estavam sendo bem tratadas, né? Pessoas que já estavam naquela acomodação, vinham, não vinham, não tinham um certo compromisso, né? A pandemia acabou trazendo... Você compara bem o número de divórcios que teve na pandemia. Foi por causa da pandemia? Não foi por causa da pandemia. Na verdade, a pandemia mostrou como os relacionamentos estavam ruins nos lares. Já estavam ruins. Então, o maior tempo
próximo apenas só acelerou o processo. Só acelerou. Eu fui pregar foi online, né? Foi na época da pandemia. Ainda teve um encontro de casais online. E aí eu fui convidado a levar o sermão. Então eu liguei até no cartório de Americana para saber. Ela falou que não poderia dar números de divórcio aqui na cidade de Americana. Mas ela falou que que triplicou. Uau. Ela não poderia ceder números. Então assim, aqui em Americana, né? Então isso daí aconteceu por causa... 220 mil habitantes. Então assim, aconteceu por causa da pandemia? Não. A pandemia mostrou a realidade que era. Talvez que estava escondido e ninguém se percebeu. Então, na mesma coisa na igreja, entendeu? Aquelas pessoas que já não tinham algum tipo de compromisso, que já estavam meio que acomodados, essas coisas assim, a pandemia expurgou isso. Entendeu? Até a nossa igreja aqui, se a gente for ver, houve um movimento diferente. Veio pessoas através da internet para nossa igreja, entendeu? Então houve um movimento diferente das demais que eu convivo. Teve pessoas que veio para a igreja na pandemia, né? Despertou outro lado. Então assim, teve o outro lado. Teve a procura também. Teve a procura. Pessoas começaram a ter contato através da internet com um evangelho mais, como é que eu digo, mais transformador. O evangelho é transformador em si, não seria essa palavra, né? Mas um evangelho exposto, né? Sim, pregação expositiva. Isso, uma pregação expositiva, porque, né? Isso foi a igreja ficou à distância de um clique. Isso. Eu vejo lá, tem o Nicodemos, tem o Hernandes Dias Lopes e tem o Agenor Duque para você escolher na internet. E adiante a distância de um clique. Essas pessoas que estavam acomodadas, então o sofá agora é um convite. Sim. O sofá é uma igreja agora. Isso. E assim, veja bem quem você colocou. Para nós é difícil, né? Como é que você vai concorrer com esses caras aí? Entendeu? Então tem esse problema também. Muitas pessoas deixaram até de congregar ou então ouvir a própria igreja local, né? Porque tiveram contato com outras pessoas aí, né? Teve esse problema. Outro fenômeno, né? É um outro fenômeno também. Então aconteceu diversas coisas na pandemia, mas olhando de um lado, eu acredito assim que foi positivo para a igreja. Para a igreja, a nossa aqui, principalmente analisando a nossa, foi positivo nessas questões. Tanto até nós aqui quase não tivemos perca, né? Mas teve igrejas aí que teve muita perca. Mas essas percas, conversando com alguns pastores, amigos meus, essa perca, na verdade, já havia perdido antes da pandemia. Entendeu? Então acredito que teve esses movimentos que aconteceram na pandemia. Você falou lá atrás, uma coisa interessante, né? Sobre a morte da igreja. Pergunta, igrejas morrem? Então, né, quando a gente entra neste... É meio forte, né? Nossa, uma igreja morre? É meio Como forte, assim uma igreja né? pode morrer? Sim. Se Cristo é o Senhor da igreja, como que uma igreja pode morrer? Então, quando a gente fala da igreja morre, a gente não está falando da igreja de Jesus em si. Né? O corpo místico, né? O corpo místico não, né? Mas a igreja local, naquele lugar, naquele prédio, né? Naquele endereço, naquele CNPJ. A Europa que o diga, né? Naquele CEP, né? Essas igrejas morrem, né? Essas igrejas morrem. Até estudando um pouco sobre a revitalização, a gente tem que estar atento a esses movimentos, porque às vezes o bairro está morrendo, pessoas estão saindo do bairro, pessoas estão mudando, pessoas estão indo para grandes cidades, pessoas estão indo para outros bairros, e a pessoa fala assim, só tá aquela igreja lá naquele local e a igreja está morrendo ali. Entendi. Entendeu? A igreja local, né? Não a igreja de Jesus, a igreja local. Então, e a pessoa, mas a igreja vai morrer? Não, Jesus tem compromisso com a igreja do corpo místico dele. Né? Essas pessoas vão congregar em outro lugar, vão ouvir a palavra, né? E vai se alimentar da palavra. Então,
a revitalização, voltando a esse assunto, envolve muito essa leitura também, né? Leitura do local, a leitura da local, realidade social, a realidade social, faixa etárias, até de idade, até financeira, envolve tudo, muita coisa, né? Sim. Então, antigamente a gente não tinha muito esse olhar para a igreja, né? Essa questão de olhar dessa forma, o local que ela está, questão social, todas essas coisas, né? As pessoas até hoje abrem igreja assim, abre por abrir. Num quarteirão tem 4 ou 5 igrejas. Pois é, né? Uma coisa meio que inócua, né? Porque qual que é o propósito disso? Então, até fui procurado uns tempos atrás, porque iriam abrir uma igreja ao lado da nossa. Né? E a pessoa veio me perguntar se tinha algum problema. É lógico que tem. É lógico, né? Aí eu falei, não, pra mim tem. Falei, vou só te fazer uma pergunta. Qual é o propósito de você abrir uma igreja do lado de outra igreja? Indiferente se é a minha ou não. Entendeu? É lógico que eu não vou gostar, né? Por ser a nossa igreja, né? Mas qual é o propósito? E aí não teve resposta, eu acho que ele entendeu que eu também não compartilhava da mesma ideia, e aí ele falou que não iria abrir, né? Mas então, as pessoas falta essa ideia, né, de missional. Essa percepção, né? Essa percepção, o porquê e pra quê, entendeu? As pessoas é igual aquela ideia do vídeo que eu te passei, né? Quando as pessoas não sabem para onde vão, qualquer lugar serve. Postei isso lá no Facebook. Ah, você postou? Essa ideia, entendeu? Então as pessoas não têm uma visão, um planejamento, aonde quer chegar. Você tendo isso, não é sinal que você vai chegar, né? Não é sinal. Então, principalmente na revitalização. Eu tenho... Por estudar bastante sobre isso, por conversar, compartilhar bastante sobre a questão da revitalização, que é uma questão que a gente trabalha, eu tenho bastante pessoas que já me falaram que no caso dele não deu certo. E ele investiu aí 15 anos, entendeu? É muito tempo. É muito tempo. Então, assim, não é sinal que vai dar certo, né? Entendi. Mas, acima de todos os planejamentos, todas essas coisas, tem Deus. Que a gente ora, busca. A gente está falando dentro da nossa realidade terrena aqui. Né? Isso. Porque o apóstolo Paulo agia assim. Porque a igreja ela tem o seu sistema organizacional, ela tem que ser organizada. Né? As pessoas não entendem que o apóstolo Paulo ia onde que ele ia ensinar? Na sinagoga. Estrategista. Paulo era um estrategista, né? Não existia igreja institucional, ele já existia. A igreja tinha que prestar conta em Jerusalém daquilo que ela estava sendo pregada. Pois é. Qual é o evangelho que está sendo pregado lá em Gálatas? Lá em Colossos. Olha, não é o mesmo que saiu aqui de Jerusalém, não. Vamos lá. Vamos enviar uma carta lá para corrigir isso daí. Se você pegar as cidades que Paulo plantou a igreja, eram cidades estratégicas, tudo com porto, onde recebia pessoas de outros lugares, né? Você vê onde ele ia ensinar, ele esperava o horário para ir lá na sinagoga naquele horário. Né, estratégico. Você falou lá do Areópago, né? Ele foi, deu uma andada na cidade, viu lá que havia um lá que era o Deus desconhecido. É o gancho. É esse aí mesmo. O fator Melquisedeque aí. Entendeu? Então existe essa questão de planejamento. Eu acho que as pessoas hoje estão não só hoje, né? Mas falta um pouco disso. Aonde que a gente vai chegar? Qual é o plano? Qual é a missão? Qual é a visão? A intenção. Aonde nós vamos seguir, né? Porque nós somos tentados a abortar o plano diariamente. Sim. Né? Você planeja alguma coisa, você é tentado a abortar. Então, na igreja é a mesma coisa. Você planeja, você tem um planejamento de 15 anos, mas diariamente você olha para aquela igreja e fala, nossa, ali tá dando certo, cara. Entendeu? Tentador, né? Tentador. Aquele processo que a gente fala que é esqueci a palavra agora, que o John MacArthur usa bastante, né? Pragmatismo religioso. Pragmatismo religioso. Você olha assim, onde você faz aquilo que dá certo e não o que é certo. O que é certo. E isso é tentador, né? Sim. Você pega aí os últimos números da igreja evangélica no Brasil, acho que já passou dos 40 milhões, já faz algum tempo já. Já faz tempo, eu acho. Diz que existem projeções de até 55 milhões. Você já pensou? Ótimo, bacana, é um bom número. Glória a Deus por isso, tá.
Mas e aí? Esse número, será que ele vai estagnar? Será que ele vai crescer? Então, é essa questão, entendeu? Então você olha, você é tentado, você é seduzido a abortar esse planejamento diariamente, entendeu? Mas quando você tem um local para chegar, aquilo que nós falamos já não serve, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Não, nós temos um lugar para ir e para seguir e a gente quer chegar ali. E com a ajuda de Deus, lógico, a gente pode chegar ali se Ele quiser, né? Então essa é a ideia. Mas as pessoas acham que vamos e Deus vai abençoar e pronto. Lógico, Deus abençoa, a gente sabe disso. Mas nós vemos a igreja agindo estrategicamente no livro de Atos. Mas fazendo bem feito, que mal tem, né? É bem isso, entendeu? Então, nós temos, né, como você iniciou a conversa perguntando sobre a visão, sobre a missão, a gente tem essa visão, essa missão que a gente tenta passar da melhor forma para a igreja, né? Tomara a Deus que as pessoas entendam, né? Mas é onde a gente quer chegar. Certo. Chega uma igreja que discipula pessoas, ser uma igreja que leva pessoas a Cristo e que fazem dessas pessoas discípulas. E depois de discípulos, eles são enviados para assim pregar o evangelho, levar mais pessoas a Cristo e fazerem dessas pessoas discípulos. Ótimo, bacana. Acho que a gente está quase que encerrando o programa, não sei quanto tempo que a gente já está aí gravando. Quanto tempo foi, Paulinho? Paulinho está nos bastidores ali. Ó. Nosso técnico aí. Olha aí. É a hora. É um tempo já bom. Tá bom. Você quer fazer algumas considerações finais aí? Não, esse daí é que é nosso primeiro episódio. Estamos gravando aqui, apenas trocando uma ideia sobre a questão, apresentando, né? Vamos dizer assim, apresentando a nossa igreja local, a Igreja Ebenezer. E 2023 vem aí e nós vamos trocar ideia sobre as mensagens de domingo, trazer convidado. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, acompanhe. E você que já ouviu esse, compartilha, curta. E que Deus venha nos abençoar nesse ano de 2023. E que nós venhamos fazer aquilo que nós já estamos fazendo, mas com mais intencionalidade e da melhor forma possível, que é levar pessoas a Cristo. Só para encerrarmos, né? Não é igual lá na aula de teologia. Para encerrar, e nunca encerrava, né? Para encerrar, e nisso daí já é meia hora. Quais são os projetos aí? Você tem algum projeto que você pode falar aí para 2023? Para 2023, que o pessoal que está nos ouvindo aí? Sim, quando a gente trabalha, como eu falei, a gente enxuga algumas coisas para fazer a melhor forma e mais intencional. Então a gente trabalha todas as questões que a gente trabalha de uma forma de discipular, né? A gente não entende que o discipulado é só aquela classe para o batismo, né? Aquilo lá é classe para o batismo, a pessoa conhecer as bases, né, da doutrina da igreja. Então o discipulado acontece no departamento de jovens, o discipulado acontece no domingo à noite, né, nas quartas-feiras. E quanto tempo que é o discipulado? A vida toda. A vida toda, né? As pessoas não entendem isso, né? Então primeiramente a gente tem um projeto que é colocar encontro de casais uma vez por mês, num sábado, né? No primeiro sábado do mês, que é uma forma de discipular casais, né? Então todos os trabalhos que vão funcionam de uma forma de discipulado, né? Essa é a nossa ideia. Toda vez que a gente vai colocar algum tipo de projeto, esse projeto discipula pessoas, porque essa é a nossa visão e nossa missão aqui da Ebenezer. Aplicar o evangelho. Então, de início, né, que nós temos aí para apresentar para esse ano, é esse encontro de casais que nós vamos ter, né? As crianças continuam com aquele departamento fenomenal deles lá. Não, é fantástico. Meu filho pequeno, o Lucas, né, ele estava esses dias falando assim, viu pai, não vai ter culto na igreja esses dias? Não, nós estamos de férias. Pai, eu quero ir pro culto. Uma criança de 8 anos interessada para ir no culto, né? Você vai e você vê assim, eles chegam 6 horas, já vão direto. Pai, tô descendo pro meu culto. Eles vão direto e sobe 7h30, 7h20, a hora que acaba, e eles ficaram ali 1h20 sendo discipulados. Ele outro dia veio mostrando para mim, eu aprendi hoje sobre isso.
fazendo as perguntas para ele, né? É. Muito bem. Então os jovens vão ter encontros aos sábados, né? 2 ou 1 por mês, para serem discipulados. Então todo projeto, poucos os nossos encontros, mas todos eles intencional, Sim. visando sempre o discipulado. Fiquei sabendo que vai ter um café teológico também. Vai ter esse ano aí, hein? Quem tá aí, o Valdir vai estar se preparando aí para organizar. Olha isso. Que responsa. Nesse ano vai ter um encontro aí nosso aí de um café teológico com alguns convidados aí. O Valdir vai estar cuidando disso. Opa. Tá legal. Bom? Foi muito bom, né, ter o nosso pastor aqui nesse bate-papo. Né? Meu primeiro trabalho como moderador. Né? Eu acho que deu uma nota 6, né? Já deu pra sair. Foi legal. O negócio fluir assim, conversar bacana, e boa. Foi bacana. Tem essa mesa bonita aqui que a gente fez o trabalho dela aí, né? Já fica a propaganda já aí. Fez a propaganda. Já faz a propaganda que é o Valdir que fez, que ele pinta dessa forma aqui também, parede. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Paulinho, Valdir. Trabalho top. Valeu. Até o próximo.